Olá, plugados e plugadas! Hoje vamos abordar um assunto que não é tão discutido, mas que você já deve ter ouvido falar, ou mesmo já pegou no pé de algum homem, dizendo que ele está com menopausa. Pois é, o homem também passa por mudanças hormonais, porém é chamado de andropausa. Para nos contar um pouco mais sobre esse assunto, convidamos o Dr. Pedro Miranda, médico da família. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Plugada, né? Mais uma vez, né? Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E eu gostaria de... Hoje a gente pode pegar um pouco mais no pé dos homens com essa questão, né? Para falar sobre o que é a deficiência androgênica do envelhecimento masculino, popularmente conhecida como andropausa. Tá, Ju, obrigado pelo convite novamente para falar sobre esse tema, que realmente você falou não é tão discutido, né? Se fala muito da menopausa, mas da andropausa nem tanto. Então essa deficiência androgênica, né, do envelhecimento masculino, ela nada mais é do que uma deficiência, os níveis de testosterona ficam mais baixos, mas não é apenas isso. Esses níveis mais baixos de testosterona associado a uma variedade de sintomas, isso é considerado essa deficiência androgênica. É esperado, né, que a partir da terceira década de vida, então a partir dos 30 anos, 1 a 2% da produção de testosterona no homem caia por ano. Né? Então, a partir da terceira década de vida, é esperado que esse nível de testosterona comece a cair. Então, é esperado mais ou menos nos homens na faixa etária de 40 anos, que aproximadamente 10% dessa população dos homens vão ter a andropausa. Tá? Quando a gente avança um pouco mais na idade, na faixa dos 70 anos, é esperado que aproximadamente metade dos homens, 50% dos homens na faixa de 70 anos, tenham os sintomas da andropausa. Né? Então, apesar do envelhecimento gerar essa baixa de produção, baixo nível de testosterona, não quer dizer que todo homem vá ter o sintoma. Né? Então, a baixa de testosterona ela pode ou não dar sintomas. É considerada a andropausa quando tem o sintoma junto com a testosterona baixa no organismo. Ah, tá. E você falou dos sintomas. Quais seriam esses sintomas? Olha, eles são bem variados, tá? Então ele pode ocorrer desde perda do interesse sexual, então redução da libido, distúrbios da ereção, né? Então o homem às vezes vai ter tanto dificuldade na ereção ou na potência da ereção, na manutenção da ereção. Então esses são os sexuais, os principais, que a maioria das vezes os homens se queixam, mas também tem desde sintomas depressivos, irritabilidade, uma labilidade emocional, uma oscilação nas emoções, que é um sintoma que às vezes está muito presente, né? Sensação de fadiga pode acontecer, os fogachos, os calorões não acontecem só nas mulheres, pode acontecer nos homens, não é o sintoma mais comum. Os sintomas mais comuns são a maioria das vezes relacionados do ponto de vista da parte sexual, né? Desde o desejo, como a questão da ereção. Mas também pode dar outros quadros de maneira mais através de sintomas. Então, começa a ter uma perda da massa muscular e aumento da gordura corporal. Aquelas barriguinhas. Isso, exatamente. O perfil corporal do homem ele começa a mudar, né? Porque ele começa a perder massa magra, massa muscular, e começa a adquirir mais tecido adiposo, gorduroso, né? E isso vai trazer repercussões para a vida do homem. Então, não quer dizer que a pessoa na andropausa ela vai desenvolver, mas o homem na andropausa ele tem mais chance de desenvolver anemias e osteoporose. Então, resumindo, principalmente os sintomas do ponto de vista sexual, mas também mexe do ponto de vista da disposição diária nas emoções. Então, homens que estão aí nessa faixa etária, se você está vendo que está fora do normal, desde em termos da sua disposição para o trabalho,
das suas emoções, você não está conseguindo controlar tantas emoções, ou do ponto de vista sexual, não deixa de procurar um atendimento, né? Com um médico de família, um endocrinologista ou até mesmo um urologista. Não é vergonha, né? Porque acha que é só naquele momento, a questão, por exemplo, sexuais. É só naquele momento, os homens ficam sem graça no momento da relação com a mulher. E às vezes a mulher, eu não vou falar 100%, nem julga, né? Não tá preocupada, ou preocupa com o seu parceiro. A ideia é se cuidar mesmo, viu que tá frequente, né? Procurar, né? Exatamente, Joel. A procura é muito importante, né? Porque a procura de um atendimento médico é muito importante. Porque não é simplesmente, minha testosterona está baixa, eu vou tratar essa testosterona. Não é assim. O tratamento ele é direcionado, ele tem que ser feito sob supervisão médica. Até porque no Brasil a gente tem opções diferentes de tratamento, né? E se o problema está em relação do ponto de vista sexual do homem, se ele tem um desejo de ter filhos com a parceira, por exemplo, não é o mesmo tratamento para uma outra pessoa que está só com o problema do ponto de vista sexual. Então esse acompanhamento ele é muito importante. Então sentiu alguma coisa, está dentro dessa faixa etária, procura o seu atendimento. E a andropausa, porque para a mulher é certo de todas as mulheres passarem pela menopausa, né? E os homens também é 100%? Ou pode ser que passe e nem percebeu ou não vai passar? Algum pode ou não ter sintomas. A baixa de testosterona vai acontecer. À medida que o homem envelhece, aquela estimativa que eu falei de 1 a 2% por ano, vai ter uma queda nessa produção. Então, ele vai ter a testosterona baixa, mas não quer dizer que ele tenha sintoma. Então, alguns homens podem passar ou não. Como eu falei, na faixa dos 70 anos, metade dos homens tem, a outra metade não tem. Tá? Então, mas dado que iniciou a andropausa, se o homem começou com sintomas, aquilo ali muito provavelmente são sintomas que vão acompanhá-lo, né? Porque essa produção de testosterona ela não vai voltar a acontecer. Então, parecido com a mulher. Quando a mulher entra no período de menopausa, a menopausa acompanha ela até o fim da vida dela. A mesma coisa o homem. Então, se o homem entrou na andropausa, aquelas outras questões que eu falei, a questão do risco cardiovascular, a questão de gordura, troca de massa muscular por gordura, maior risco de osteoporose, então pacientes mais idosos, com uma idade mais avançada, a gente tem que pensar em termos de rastreio, né, para osteoporose nesses pacientes por ter mais risco de anemia, mas então vai acompanhar com o homem o resto da vida, desde que iniciado. Mas não quer dizer que todo homem vai ter os sintomas da andropausa. Então, isso é muito bom. E como que os relacionamentos pessoais e a qualidade de vida pode ser afetada pelos sintomas da andropausa? Bom, Ju, então desde... Assim, você tocou na questão da relação sexual, parte emocional, tem outras questões que pode ser. Eu acho que gira principalmente em torno desses dois pontos, né? Assim, do ponto de vista sexual, por exemplo, ele acaba gerando uma bola de neve na cabeça do homem ali, né? Então ele precisa estar relaxado naquele momento, mas ele não consegue um relaxamento porque ele está tenso, se ele vai conseguir uma ereção ou não. Então, do ponto de vista sexual, isso pode trazer problemas num relacionamento, assim como do ponto de vista de um relacionamento não necessariamente conjugal ou amoroso, né? Como o paciente na andropausa ele tem uma labilidade emocional, então tem hora que ele está agitado, tem hora que ele está mais irritado, tem hora que ele está mais deprimido. Então essa labilidade emocional dá um certo uma dificuldade no relacionamento interpessoal, e isso indifere se é um relacionamento familiar ou até mesmo fora daquele ambiente. Então traz prejuízo sim para o relacionamento. E assim, para a família, para trabalhar isso, sabendo que como que você daria de dica para a família acompanhar nesse momento, assim, por exemplo, esposa, os filhos, né? Bom, eu acho que o primeiro ponto seria dos familiares fazerem o que está ao alcance deles, né? Então, os familiares, por exemplo, estão vendo esse vídeo, estão pegando essas informações,
é levar essas informações para os homens da família que possam estar passando por essa situação, né? Porque não é um tipo de exame que a gente faz rastreio, a gente não vai sair pedindo o exame para todo mundo, né? Então, assim, geralmente a pessoa tem que ter os sintomas e através dos sintomas a gente vai investigar aquilo. E muitas vezes o homem está sentindo aquilo, mas não compartilha. E às vezes quem vai observar isso são os familiares, são as pessoas próximas. Então eu acho que talvez o melhor que a pessoa pode fazer, além de, se ela compreende que a pessoa está nesse momento de labilidade emocional, tentar entender isso, mas ao mesmo tempo incentivar essa pessoa que ela procure ajuda, uma ajuda multiprofissional muitas vezes. Às vezes vai precisar de um psicólogo, às vezes vai precisar de um médico, às vezes vai precisar de uma nutricionista, né? Tem todo para olhar a pessoa de uma forma integral, né? Não olhar apenas aquele problema sexual ou apenas aquele problema emocional dela. E você falou sobre o tratamento, ele é muito específico, né? Para cada pessoa, por situação, sintomas, né? Tem reposição hormonal, igual acontece com o da mulher? O tratamento da andropausa, ele visa exatamente o uso de hormônios, né? Que a intenção do tratamento da deficiência androgênica é exatamente a gente elevar o nível de testosterona aos níveis considerados normais, tá? No Brasil, atualmente, a gente tem a opção de duas formas de utilizar o hormônio androgênico, o hormônio masculino, né? Uma delas é através de gel, que é disponível no Brasil, então é passado um gel que geralmente é feito através das axilas ou então na região superior do corpo, e a outra opção é a intramuscular, né? Daí são os hormônios que muitas vezes são usados de forma inadequada, né? Tem nas farmácias, e aí dentro dos hormônios intramusculares existem opções diferentes, existem alguns que têm uma duração mais prolongada e tem outros que a aplicação é feita quase que semanalmente ou de 2 em 2 semanas. Por isso a importância do acompanhamento, porque vai ser você, o homem, junto com o médico, quem vai definir qual que é a melhor opção de tratamento, né? Porque hormônio, a gente sabe, tem as suas particularidades da gente ter que acompanhar, verificar se tem risco ou se não tem risco do seu uso, né? A melhor forma de aplicação, então como eu falei, às vezes tem você vai tomar uma injeção por mês, outro você vai tomar uma injeção a cada 1 ou 2 semanas, mas que isso vai fazer diferença em relação aos sintomas da pessoa, tá? Então assim, mas no momento que a gente tem disponível no Brasil de tratamento, são os intramusculares, os hormônios intramusculares e o gel, geralmente, transdérmico. Eu queria que você desse, porque a gente vai ficando por aqui, né? Eu queria que você desse mais dicas assim, para o homem, incentivasse o homem a procurar, assim, o que você pode falar? Nossa, vamos lá, né? Então assim, como o sintoma é tão variado, né, gente? Assim, e alguns dos sintomas eles podem ser silenciosos, inclusive, né? Então, primeira das coisas dos homens, né? Tem mais de 40 anos ou tem 40 anos, nunca foi no médico, nunca procurou um médico, procura o seu médico ou sua médica de confiança para que você possa fazer uma consulta centrada na pessoa, uma consulta centrada na sua história, nos seus riscos, né? Para que daí, se tiver que solicitar algum exame, esse exame seja solicitado. Porque como eu falei, no caso da deficiência androgênica, não sai o check-up, o famoso check-up, os exames de rastreio, não se faz ele, né? Quando a pessoa tem os sintomas, a gente pede o exame específico, existe exame específico para isso, né? Que é a testosterona total, geralmente, que é o padronizado, mas que não necessariamente a alteração da testosterona vai, né, causar sintomas, mas que ao mesmo tempo que a gente precisa cuidar da nossa saúde como um todo, né? Então assim, mesmo não estando na andropausa, às vezes tem outras coisas a serem olhadas. Então o homem ele tem uma tendência a não procurar médico. Não sei o quanto isso é da nossa sociedade, né? Ou isso é uma questão cultural, né? Mas infelizmente os homens procuram muito menos
médico do que as mulheres. E às vezes quando vai procurar já está num quadro mais avançado, às vezes já não tem como, o recurso de coisas que se tivesse procurado antes, às vezes seria possível tomar alguma atitude, tomar alguma providência. Obrigada. Agradeço a você mais uma vez por ter participado aí conosco. Plugados, agora que você conhece um pouco mais sobre a andropausa, que tal compartilhar esse vídeo, como o Dr. Pedro já falou, para que os outros homens também possam cuidar mais da saúde? Eu agradeço a você por ter ficado até o final comigo e com o Dr. Pedro. Quero te pedir para se inscrever no nosso canal e receber mais informações como essa. Lembrando que também estamos no Spotify. Um forte abraço e até o próximo programa.